Quando Putin invadiu a Ucrânia, buscava restaurar a antiga glória soviética da Rússia. O império estava nos planos de Putin, que buscava garantir seu legado tomando a Ucrânia e depois avançando ainda mais na Europa. O presidente da Rússia claramente reviveu a era soviética para seu povo. Mas é justamente o pior dela que a Rússia enfrenta agora. O clima na Rússia é sombrio, pois algo obscuro está acontecendo dentro do país. A nova fome soviética atinge a Rússia agora. A insatisfação e a raiva crescem em toda a Rússia, sendo direcionadas a Putin. O presidente da Rússia levou seu país a uma suposta operação militar especial, que já dura mais de 4 anos, e colocou a economia russa à beira do colapso. As sanções estão pesando muito. O público por anos silenciado sob o regime autoritário de Putin começa a se manifestar enquanto seu líder os leva a uma crise semelhante aos piores dias da antiga União Soviética. Um funcionário russo que falou anonimamente ao Washington Post resumiu bem o clima na Rússia. O sentimento é de basta. Lutamos há tempo demais. Parece que isso já dura mais que a Segunda Guerra Mundial e a Grande Guerra Patriótica, mas não conseguimos conquistar nenhuma região. Outra figura russa de destaque, o veterano líder do Partido Comunista Russo, Gennady Zyuganov, é ainda mais direta em suas críticas. Criticando as políticas de Putin e seu partido, Zyuganov desabafa. Já dissemos 10 vezes que o colapso econômico é inevitável. Todo o primeiro trimestre já chegou ao fundo do poço. Se não tomarem medidas urgentes, até o outono enfrentaremos o que ocorreu em 1917, declarou durante sessão na Duma estatal. Essa reação é inédita para Putin e é apenas o começo. O presidente da Rússia respondeu como era esperado. Com as reservas financeiras da Rússia esgotadas, segundo o ministro do Desenvolvimento Econômico, Maxim Reshetnikov, Putin apenas reage contra seu próprio povo. Ele não vai parar a guerra. Agora trava uma nova batalha contra a comunicação na Rússia, dificultando que o descontentamento chegue aos seus ouvidos propositalmente surdos. Putin busca o controle de Stalin, mas sem conquistar os resultados imperiais. E à medida que Putin salta de um fracasso para o outro, o desespero dentro da Rússia só aumenta. Inflação alta, falta de alimentos na Rússia e na linha de frente, crise empresarial e desânimo entre jovens são sintomas da nova Rússia criada por Putin. A Rússia agora é um limbo econômico. Este é um episódio que não vai acabar tão cedo. Segundo Janis Kluger, do Instituto Alemão para Assuntos Internacionais e de Segurança, nem o breve alívio econômico dos preços altos do petróleo após o bloqueio do Estreito de Hormuz pode ajudar a Rússia. A economia russa vive uma zona de penumbra entre possíveis benefícios do fechamento do Estreito de Hormuz e os altos preços das commodities. E, ao mesmo tempo, a própria dinâmica econômica da Rússia, que vinha piorando significativamente nos últimos meses, declara Luga. Os preços mais altos do petróleo não conseguem esconder a realidade dentro da Rússia. Um quadro econômico devastador está surgindo. Nos 2 primeiros meses de 2026, a economia russa caiu 1,8% devido a juros altos e sanções mais duras, que só agora mostram o impacto esperado há anos. O investimento em empresas russas, tanto interno quanto externo, praticamente foi sufocado. As empresas russas deviam um recorde de 109 bilhões de dólares em contas comerciais não pagas em janeiro, de acordo com o Serviço Federal de Estatísticas da Rússia, o Rosstat. E quanto ao crescimento do Produto Interno Bruto da Rússia, ou PIB, não é bom. Putin certamente achou que estava no caminho certo quando transformou a economia da Rússia, ao transformar o país inteiro em uma máquina de guerra. E por alguns anos ele estava certo. Antes que as sanções realmente conseguissem afetar a Rússia, o crescimento do PIB do país conseguiu superar 4% por 2 anos seguidos, entre 2023 e 2024. Então tudo começou a desmoronar. Em 2025, o PIB da Rússia cresceu só 1% no ano, considerando uma visão mais ampla da última década. Robert Nigmatulin, que é economista da Academia Russa de Ciências, explicou tudo quando observou que o crescimento do PIB na Rússia tem sido, em média, de 1,5% ao ano desde 2015. Quanto aos preços ao consumidor, eles aumentaram 77% no mesmo período. A bolha criada por Putin ao focar no complexo militar industrial russo durou pouco, e agora a Rússia enfrenta novo período de baixo crescimento, com gastos de guerra altíssimos. A alta do petróleo beneficiou Putin a curto prazo. O Fundo Monetário Internacional elevou sua previsão de crescimento do PIB da Rússia em 2026 de 0,8% para 1,1%.
Isso está longe de ser o que Putin quer ouvir. A Rússia tem como meta criar 102 bilhões de dólares em receita orçamentária para 2026, aponta o Instituto da União Europeia para Estudos de Segurança. Essa meta será alcançada. A Rússia precisa que os preços altos do petróleo continuem até o fim de 2026. Tudo o que precisa acontecer é os Estados Unidos e o Irã encerrarem sua guerra. Então, a Rússia será jogada de volta à crise. Mesmo assim, os gastos com a guerra continuam. A União Soviética investia bilhões de dólares no exército russo para manter seu império e conquistar mais territórios. Putin gastou 2,5 trilhões de dólares da Rússia em uma guerra que deu ao país uma parte da Ucrânia, com cerca de 1/10 do tamanho do Texas, após a ocupação inicial em 2022. Segundo a United 24 Media, isso representa um custo de 90 milhões de dólares por milha quadrada da Ucrânia, ocupada pela Rússia. 2,5 trilhões de dólares. Essa é uma quantia absurda de dinheiro que a Rússia gastou em máquinas destruídas, capital humano, gastos militares e colapso econômico. Russos de todas as classes, das elites aos mais pobres, questionam: por que sacrificamos tanto por uma conquista que não conquistou nada? Mikhail Khodorkovsky, ex-homem mais rico da Rússia e hoje opositor de Putin a partir de Londres, afirma que o fervor patriótico gerado pela guerra contra a Ucrânia praticamente se esgotou. A guerra já dura mais do que o esperado, ele diz, e acrescenta: ganhar ou perder 3 vilarejos não faz muita diferença. Khodorkovsky expressa o que muitos oligarcas russos afetados por sanções gostariam de dizer. Mas muito mais preocupante para Putin é que não são os oligarcas, que ele pode ameaçar com janelas abertas e mortes inexplicáveis, que são o problema. São as pessoas da Rússia. Eles estão cansados de serem esmagados por um sistema econômico em declínio, ao estilo soviético, resultado do fracasso de Putin, cuja visão limitada mantém uma guerra sem fim à vista. O desespero está se transformando em raiva explícita, e isso ameaça mudar tudo para Putin. Antes de mergulharmos nas profundezas do desespero da Rússia, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão. Os grandes magnatas dos negócios da Rússia podem estar com medo demais para dizer as coisas que Khodorkovsky está dizendo. Mas na base da escala, os pequenos empresários da Rússia estão sentindo desespero, pois são surpreendidos repetidamente com impostos mais altos e políticas que parecem feitas para forçá-los ao fracasso. O empresário de Moscou disse ao Washington Post que ninguém sabe quanto tempo a guerra na Ucrânia vai durar, nem mesmo Putin. O conflito no Golfo Pérsico é perigoso porque deu a Putin um impulso injustificado. Para o restante da Rússia, o problema é simples. Ninguém sabe quanto tempo a guerra vai durar, e muitos temem que o Estado tire cada vez mais deles, diz o empresário. Tatiana, de 53 anos, gerente de uma empresa de logística, afirma que o que vê agora reviveu memórias terríveis dos últimos dias da União Soviética. Já vivemos atrás da cortina de ferro e achávamos que não aconteceria de novo, mas aconteceu. Agora há uma cortina de ferro digital, diz ela, citando a resposta de Putin à crise econômica da Rússia. Não há política, só repressão. Planeja-se atacar o espaço de comunicações russo para impedir que o povo e os empresários da Rússia se manifestem. Estes últimos têm muito a reclamar. Em 28 de abril, o Moscow Times publicou reportagem mostrando o impacto das políticas soviéticas de Putin nas pequenas empresas da Rússia. Com as mudanças fiscais de início de 2026, 65% das pequenas empresas russas não registraram lucro no primeiro trimestre. Esse tipo de negócio é a base da economia doméstica da Rússia, destaca o veículo. Mas agora eles estão lidando com impostos mais altos, taxas de juros maiores e uma escassez crônica de mão de obra causada por Putin, que está sugando os talentos e os descartando, seja para o complexo militar industrial que ele criou ou para a própria Ucrânia. O mais louco é que o aperto de Putin sobre pequenas empresas russas não trouxe o lucro inesperado que ele esperava. Entre janeiro e março, as receitas fiscais de empresas e pessoas físicas que têm de usar os códigos fiscais especiais da Rússia caíram 16% em relação a 2025. E se quisermos falar sobre desespero, o Moscow Times relata que 63,5% dos representantes empresariais russos esperam que a situação econômica do país piore. Outros 25% dizem que acham que vai continuar igual, o que não é nada animador, considerando o estado lamentável em que a Rússia se encontra neste momento. Mesmo assim, o pouco dinheiro da Rússia vai para estatais que apoiam a guerra. Putin e seus aliados se beneficiam, enquanto o resto cala a boca, trabalha ou se consome em uma guerra interminável. Agora foquemos nos russos comuns.
Citamos as fomes da era soviética da Rússia na introdução deste vídeo. A boa notícia para o povo de Putin é que sua situação alimentar ainda não chegou a esse nível de crise. Mas a Rússia também sofre com os problemas alimentares. Já havia sinais de algo ruim prestes a acontecer em julho de 2021, quando o Unicef publicou o Estado da Segurança Alimentar e Nutrição no Mundo 2021, destacou quantas pessoas enfrentam escassez de alimentos em seus países. O relatório apontou que cerca de 9 milhões de russos enfrentavam problemas de desnutrição ou escassez de alimentos, dos quais 400 mil sofriam grave insegurança alimentar. Atualmente, há mais sinais de que o povo russo enfrenta dificuldades com a alimentação. Você se lembra da inflação desenfreada que mencionamos? Os preços ao consumidor na Rússia aumentaram 77% desde 2015. Alimentos também sofrem com aumentos de preços. Na verdade, é um dos produtos mais afetados. Em artigo de fevereiro, a BBC revelou que os gastos com alimentação subiram mais de 20% entre janeiro e fevereiro para muitos russos. Alimentos básicos como ovos e vegetais estão sendo afetados. O custo das batatas aumentou 167% em 2026, em comparação com 2024. O leite subiu 59%, o feijão enlatado 55% e o pão branco fatiado básico aumentou 45%. São 2 anos de inflação nos alimentos, somados ao aumento da alíquota do imposto sobre valor agregado na Rússia de 20% para 22%. Está mais difícil abastecer armários e geladeiras na Rússia, agravado por uma colheita ruim em 2025. Em agosto do ano passado, a colheita estava se configurando como a pior que a Rússia tinha visto em mais de 17 anos. A Rússia proibiu a importação de alimentos ocidentais em 2014, em retaliação às sanções impostas pelo Ocidente em resposta à anexação ilegal da Crimeia. As sanções impostas contra a Rússia atualmente têm isentado principalmente os alimentos, mas as más colheitas significam que a Rússia terá que importar mais comida do que nunca. Esse alimento importado é mais caro do que o alimento produzido no próprio país. E você acabou de ver que a Rússia não tem exatamente o tipo de economia que consegue lidar com importações de alimentos em grande escala, devido ao Putin gastar tanto com a guerra. Os russos comuns talvez não estejam sentindo os efeitos de uma fome comparável à pior época da era soviética, mas estão ficando cada vez mais em situação de insegurança alimentar. Para os soldados do Putin na linha de frente, comida de verdade já parece luxo. Aqueles a quem Putin encarregou de trazer glória ao nome da Rússia são também as pessoas que Putin trata pior de todas. Em 25 de abril, o Times informou que a inteligência militar ucraniana encontrou provas de soldados russos recorrendo ao canibalismo de companheiros mortos por desespero por sustento. A Ucrânia identificou pelo menos 5 casos após interceptar dezenas de transmissões de áudio russas. Alguns soldados russos estão até mesmo matando ativamente seus companheiros para obter sua carne. A fome na linha de frente está descontrolando os soldados russos. Resta a dúvida sobre como a situação na Rússia pode piorar, se a inflação dos alimentos continuar disparando e as colheitas não corresponderem. A esperança diminui entre os russos e o desespero cresce, sobretudo entre os jovens, que sofrem mais. A guerra de Putin eliminou a esperança dos jovens russos de viver fora das fábricas ou longe das zonas de combate na Ucrânia. Com pequenas empresas fechando ao redor deles, as opções apresentadas aos jovens russos estão se reduzindo a lutar ou construir máquinas. O estudante de 19 anos Igor disse ao Washington Post: "Tanto eu quanto as pessoas que conheço sentimos completa desesperança, como se nada pudesse ser feito. Todos querem ir embora, mas poucos têm essa escolha. Ninguém quer vincular seu futuro a este país. Viver aqui é difícil, caro e sombrio." Isso é intencional por parte do Putin? Se o objetivo do líder da Rússia é forçar o maior número possível de jovens ao serviço militar, então talvez reduzir a economia russa a um estado tão ruim quanto qualquer coisa que vimos na era soviética seja um golpe de mestre. Esses jovens não precisam de uma Rússia que possa garantir o futuro deles. Eles estarão ocupados demais morrendo na Ucrânia para se preocupar com isso. Aparentemente, Putin realmente tenta envolver o máximo de jovens russos em sua máquina de guerra, deixando o cinismo de lado. Em março de 2022, no primeiro mês da invasão em grande escala, Putin prometeu que só enviaria militares profissionais para a Ucrânia. Os jovens não precisariam lutar na guerra. Muita coisa mudou. O exército russo agora paga grandes quantias a qualquer um disposto a se alistar, sem restrição de idade. Recrutas que deveriam estar cumprindo serviço militar longe da linha de frente estão sendo enviados para a Ucrânia.
Até julho de 2025, o serviço russo da BBC havia encontrado evidências verificadas de pelo menos 245 soldados russos com apenas 18 anos de idade que morreram entre 2023 e 2025 na Ucrânia. Provavelmente há muitos mais, e nenhum jovem de 18 anos deveria estar na Ucrânia. Jovens que evitaram a linha de frente ainda são pressionados a ajudar a máquina de guerra de Putin de outras formas. Em 4 de abril, o Independente revelou que a Rússia tenta reforçar suas forças de drones, oferecendo muito dinheiro a estudantes para virarem engenheiros ou operadores de drones. Os militares russos disseram que isso é bobagem. A Rússia afirma que não há pressão sobre os jovens russos para sacrificarem a vida que desejam em troca de se tornarem pilotos de drones ou engenheiros. Já vimos a Rússia descumprir promessas feitas aos jovens antes. E na guerra interminável que Putin está travando, sempre será necessário haver um novo suprimento de soldados para enviar à Ucrânia. O desespero é tudo que resta para muitos russos. Um desânimo causado pela destruição da economia e de suas vidas por Putin. Para Putin, nada disso importaria, contanto que mantivesse o autoritarismo que o sustenta no poder há mais de 25 anos. Porém, algo inesperado para Putin começa a acontecer. Os sem-voz da Rússia começam a ser ouvidos e o povo se volta contra seu líder. Em 24 de abril, o Pravda informou que pesquisas do Centro de Pesquisa de Opinião Pública de toda a Rússia estatal mostraram que a aprovação de Putin caiu pela 7ª semana seguida. Atualmente, a aprovação de Putin está em 65,6%, o menor índice desde 2022. A confiança em Putin também caiu para 71%, com as quedas totais em ambos os índices, sendo de 7,3% e 6,5% respectivamente, ao longo das 7 semanas em questão. Você pode olhar para isso e, com razão, perceber que Putin ainda parece ter a maioria das pessoas do seu lado. Mas lembre-se de que Putin governa um país onde o menor sinal de dissidência pode ser suficiente para te mandar para o Gulag, ou coisa pior. O exílio ou até a morte foram o destino de muitos que se opuseram a Putin. Criticar a guerra na Ucrânia é ilegal na Rússia. E certa vez, a aprovação de Putin chegou a atingir 88%. Uma aprovação mais de 20% menor do que a de abril de 2026 indica que os russos começam a se cansar de seu líder e postura belicista. Rachaduras surgem na imagem de homem forte de Putin. Se cerca de 35% da Rússia está disposta a dizer que está insatisfeita com o que Putin está fazendo, quantos mais afirmam estar felizes, enquanto secretamente se desesperam com a situação terrível que seu líder criou para eles? Quantos chegam ao limite com a alta dos alimentos e a pressão crescente sobre a economia russa falida? Putin espera que essas perguntas nunca sejam respondidas. Ele se orgulha de representar os piores excessos dos líderes soviéticos, mas até Putin sabe que não é eterno. De seu jeito, ele admitiu que tudo terminou, mesmo tentando desviar a culpa por suas decisões. Algo quebrou na Rússia e o desespero causado por Putin pode ser seu fim. Saiba mais sobre o desmonte dos sistemas criados por Putin em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para nunca perder um dos nossos vídeos. E como sempre, obrigado por assistir.